Então, muitas vezes, o que a gente tem de consequência aos 50, aos 60, aos 70 anos, o que a gente tem é uma consequência de hábitos plantados lá atrás, aos 20, aos 30, aos 40. Mas sempre é hábito de mudar. Eu te falo pelo meu pai, que era obeso, de 120 quilos, mega tenso, ele não era hipertenso, ele está uma categoria acima, ele era mega tenso, usava 4 medicações para pressão e não baixava. Era diabético, tinha gota, também tomava as estatinas para melhora do colesterol, tomava os fibratos para melhora do triglicerídeo, e acabou com quatro hérnias, né, na coluna por conta da obesidade, 2 na cervical, 2 na lombar, de cadeira de rodas, e tinha tido um câncer no rim. E daí, eu me lembro que o João Paulo, nosso amigo neurocirurgião, ia operar a coluna dele para ele conseguir voltar a andar, porque ele não andava mais. Meu pai ficou de cadeira de rodas e ficou deitado na cama, onde para ele a pior coisa do mundo era ter que pedir para alguém entregar um papagaio para ele fazer xixi, porque ele não conseguia levantar da cama, né? A coluna travada. Começando a live, Os Segredos da Mente Magra, 19 horas. Doutora Carolina falando aqui. Vamos falar sobre esse livro maravilhoso que chama Os Segredos da Mente Milionária. Mas nós vamos fazer um paralelo com Os Segredos da Mente Magra, porque muita coisa está instalado ali no nosso subconsciente e muita coisa que a gente pode utilizar para ter prosperidade financeira, a gente pode usar para ter prosperidade na saúde. Então, mesmo que você nunca tenha pensado em ficar milionária, e se você nunca pensou em ficar magra, talvez isso seja o principal dos problemas. Porque tudo começa na mente. E aí, o que ele fala no livro aqui? Que é provável que você já tenha lido muitos livros, assistido muitos vídeos, frequentado muitos cursos, estudado diferentes métodos. Mas o que aconteceu? Para a maioria das pessoas, praticamente nada. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser como antes. E isso acontece com quem busca emagrecimento aqui comigo. Hoje mesmo atendi um casal desse efeito sanfona, né? Então, ou seja, você já foi em muitos médicos, muitos nutricionistas, você já fez muitas dietas, vários tipos de dietas, já fez de tudo, já usou medicação, várias medicações. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser como antes. Então, quando a gente fala de emagrecimento, o que a gente precisa fazer? O que eu gosto de traçar o paralelo, né? Qual é o modelo que você tem, tanto financeiro quanto qual é o modelo de saúde que você tem. E isso vem de várias crenças, né? Muitas vezes da infância, da família. Então, por exemplo, pacientes têm obesidade ou têm sobrepeso, vão buscar a causa e não simplesmente tentar um tratamento medicamentoso sem buscar a causa. Se uma pessoa, por exemplo, aqui no livro ele fala que se uma pessoa ganha muito dinheiro, por exemplo, um BBB, um jogador de futebol, eles podem ganhar muito dinheiro, mas se não tiver interiormente preparado para ganhar aquele dinheiro, ele volta a perder tudo e fica pobre. Então, hoje eu estava até falando para esse casal, você pode até fazer um tratamento com medicamento, você pode fazer até uma cirurgia bariátrica, você pode grampear o seu estômago, mas voltar a engordar. Por quê? Porque se você não tiver mentalmente, psicologicamente preparado, não criar uma mente magra, você volta muitas vezes a ganhar peso, que é o que a gente vê com pacientes que mesmo que fizeram cirurgia bariátrica voltando a ganhar peso. E aí, ele divide o nosso mundo, né, no mundo mental, o mundo emocional, o mundo espiritual e o mundo físico. E ele fala que o que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é uma impressão dos outros 3. Então, mesmo o saldo da conta bancária, fisicamente, aquela quantidade de dinheiro físico, às vezes reflete uma mente, um emocional, um espiritual, no mundo físico. E às vezes o físico, né, o corpo, o IMC, circunferência do abdômen, reflete todos esses outros mundos. Então, a gente precisa sempre estar bem com a gente mesmo de mente, no controle das nossas emoções, principalmente raiva, alegria, tristeza, medo, e não pegar todas essas emoções e colocar
e jogar sempre para a comida, para o alimento, como uma forma de preencher buracos emocionais. E aí ele fala sobre uma fórmula que determina a nossa realidade, que é o PSA é igual a R. O P seriam os pensamentos, o S, os pensamentos conduzem aos nossos sentimentos, então olha lá, o pensamento conduz ao sentimento, que leva às nossas ações. E é isso que vai dar os nossos resultados. Então, quando a gente vai falar em emagrecimento, se eu quero um resultado de emagrecimento, eu tenho que ter pensamentos condizentes com isso, que vão levar a sentimentos que vão levar as minhas ações e eu vou ter o resultado do emagrecimento. Então, primeira coisa, eu sempre digo, vê qual é a sua realidade, aonde está o problema, aonde está a causa, modifique seu pensamento, modifique, faça declarações que isso entre no teu sentimento para você ter ações que vão te dar esse resultado de emagrecimento. Então, bom, da onde vem o pensamento, Carol? Essa é uma pergunta que ele se faz no livro, né? De onde vêm esses pensamentos de riqueza e de onde vêm esses pensamentos da magreza, digamos assim? Vem da nossa programação passada, do que foi instalado no nosso subconsciente, principalmente na infância. E aqui a gente vai conversar sobre algumas coisas muito importantes. Então, ele fala no livro assim, ó, quando o nosso subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Então, por exemplo, ele dá vários exemplos da infância, tanto dele quanto da esposa. Então, alguns acontecimentos da infância criaram cicatrizes no modelo financeiro, tanto dele quanto a esposa. Então, a esposa sempre pedia dinheiro para ele. E daí ele dava, digamos, $100. Depois ele começou a ganhar dinheiro e ela gastava tudo. Depois ele começou a ganhar mais dinheiro e passou a dar para ela $100. Depois passou a dar para ela $1.000. Mas ela sempre gastava tudo. E depois ela contou para ele que na casa dela, a mãe dela sempre pedia dinheiro para o pai. Quando ela ia falar, mamãe, eu quero comprar um sorvete. Aí ela falava, peça para o seu pai. Peça para o seu pai. Mamãe, eu quero comprar tal coisa. Peça para o seu pai. E assim, o que aconteceu? Ela instalou na cabeça dela que sempre quem tinha dinheiro era o homem. Então, sempre ela tinha que ir até o marido para pedir o dinheiro. E aí ele fez ela fazer o curso dela, desinstalar algumas crenças, algum modelo que ela copiava da família, né, que ela tinha que ter mais responsabilidade com o dinheiro, ganhar também o dinheiro dela e tal. E eles reprogramaram essa crença. E aí eu te digo assim, uma coisa muito importante dessa programação passada. Naquele post da Flávia Alessandra, uma pessoa comentou assim: é muito fácil ser magra quando você não tem dívida, alguém para fazer sua comida, é muito fácil ser magra quando você tem dinheiro para alguém preparar a sua comidinha, para fazer procedimentos estéticos e etc. Então, é aquela programação subconsciente da pessoa que fala assim, eu não sou magra porque eu tenho dívidas. Eu não sou magra porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não sou magra porque eu não tenho ninguém para fazer minha comida. Eu não sou magra porque eu não tenho dinheiro para pagar procedimento estético ou cirurgia plástica ou sei lá o quê. Então, são aquelas crenças que a pessoa tem instalada e que, além de acreditar piamente naquilo, ela ainda fala e ainda escreve que o jeito, a forma que ela pensa. Ou seja, não são crenças positivas, onde ela pode, ela quer, ela consegue, entendeu? Ela sempre fala, eu não consigo porque eu não tenho isso. Eu não consigo malhar porque eu não tenho dinheiro com personal. Não consigo fazer dieta porque eu não tenho dinheiro para pagar uma nutricionista. Eu não consigo isso porque aquilo. Então, sempre a pessoa fica se justificando e se vitimizando em relação àquilo que ela não consegue. Então, o primeiro elemento da mudança
tanto para a sua situação financeira quanto para a sua situação de saúde, o primeiro elemento é a conscientização. Ele fala isso no livro, tá? Página 30. É a conscientização do problema, tornar aquilo consciente. Bom, eu estou com sobrepeso, eu estou com obesidade, mas eu não sou isso, né? Vou buscar a minha saúde conscientemente. E não busque opinião dos outros, isso não é sobre opinião dos outros, ó. A gente não tem que estar nem aí para a opinião dos outros, a gente precisa escutar somente os especialistas na área. Então, a primeira parte da conscientização é não se importar também com a opinião dos outros, é buscar ouvir sempre conselhos. Conselhos e opinião de especialistas, não é ouvir a opinião alheia do fulano, da ciclana, do vizinho. E aí, depois, o segundo elemento é buscar um entendimento profundo sobre a situação. O terceiro elemento é a dissociação, é o momento que existe a separação sua com aquela crença, com aquela causa. Ou seja, se você tem uma alimentação muito rica, por exemplo, em fast food, veja, né, anote quais são os problemas. É o uso do açúcar em excesso, é o uso do fast food em excesso, é o sedentarismo em excesso, é a questão da ansiedade, o estresse que não está conseguindo controlar. Então, coloque aquilo no papel e determine o momento que você vai se dissociar. E por isso no livro ele fala até de algumas declarações da mente magra, que fiquem aí na live, que eu vou falar no final. As 5, eu tenho vários no livro, mas eu vou falar para vocês 5 declarações da mente magra, onde você realmente se conscientiza do problema, entende o problema, faz a dissociação do problema, ou seja, eu não preciso ter este modelo, ou esta atitude, ou este comportamento, eu posso fazer diferente. E o quarto é o recondicionamento. E aí, depois ele dá alguns exemplos dessa questão da programação dos pensamentos, que está muito atrelada ao modelo dos pais. Então, ele diz para a gente se fazer algumas perguntas muito importantes, tanto em relação ao modelo financeiro quanto ao modelo de saúde. Olha só, como se comportavam os seus pais em questão de dinheiro? Eles eram econômicos, passavam por necessidade, nunca tinham dinheiro, eles tinham mais fartura, eles economizavam, eles investiam, eles gastavam, como eram? E na saúde, o que os seus pais comiam? Comiam só fast food, também não comiam frutas, não comiam verduras, porque muitas vezes a gente tem crianças, né, que imitam os pais, os filhos, nós somos os ídolos dos nossos filhos. E se a gente tem pais que não comem fruta, que não comem verdura, que é só café com leite, pão, tal, frango, carne com farinha e que comem industrializado, os filhos não vão comer. Então, como que eram os seus pais em questão de alimentação? Como que eram os seus pais na questão do exercício físico? Seus pais praticavam esportes, praticavam exercício, vão no final de semana, né, fazer um passeio no Tinga, alguma coisa assim? Então, os nossos pais são os nossos ídolos. E na questão de saúde, é importante a gente relembrar se os hábitos deles, se a forma que eles nos criaram, né, foi o melhor que eles puderam na situação que eles tinham, no momento histórico, né, que eles viviam e dentro da capacidade. Mas a gente sempre pode fazer melhor. Como que eram seus pais na questão do trabalho? Faziam um trabalho que eles amavam? Realmente eles trabalhavam com um propósito, acordavam cedo, tipo assim, não era aquela coisa do sextou, eu trabalho num trabalho que eu odeio e sempre espero a sexta-feira. Não, se eu trabalho com aquilo que eu amo, a segunda-feira é um dia maravilhoso. Eu amo a segunda-feira, atendendo aqui loucamente, desde manhã cedo, fazendo live e transbordando aquilo que eu posso para vocês. Como que eram os meus pais em questão de leitura, por exemplo? Porque muitas vezes os nossos pais pegam as emoções e canalizam para a comida, né? Raiva, come. Alegria, come. Tristeza, come. Medo, come. Enquanto que tem várias formas da gente canalizar as nossas emoções sem ser para comida. Para um esporte, para uma meditação, para uma yoga, para uma oração, para uma leitura, por exemplo. Então, como que eram seus pais com o hábito da leitura? Vou te dar um exemplo. Os meus pais, até hoje, não gostam de ler. Canso de emprestar livro, não leio. Acho que eles só leram o meu livro e porque, olha, eles estavam no meio da história, né? Eu até falei, pai, que tem um livro para te emprestar. Ele, minha filha, eu só li o teu livro e me emocionei muito, muito bom, mas eu não gosto de ler.
A minha mãe também não gosta de ler, mas eles fizeram o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham, me estimulando a ler desde criança. Então, mesmo eles não gostando, eles sempre me incentivaram a ler. Mesmo eles não falando inglês, eles sempre me incentivaram a falar o inglês, pagaram um curso de inglês para mim. Mesmo eles nunca tendo viajado para o exterior, eles me pagaram, né? Compraram uma viagem para mim para o exterior com 15 anos de idade. Eu conheci os Estados Unidos, o Canadá. Então, não tem como não ser grato por tudo que os meus pais fizeram por mim. Eles deram o melhor nas condições que eles tinham. Mas hoje eu sei que eu consigo fazer ainda melhor nas condições que eu tenho, que são melhores do que eles tinham naquela época. Por isso, seus pais são maravilhosos e fizeram o melhor para você e seja grato. Mas você pode ter o seu próprio modelo, tanto de dinheiro quanto de saúde, certo? Isso eu estou falando no ambiente da questão da saúde, porque você pode estar vindo, né, de um ambiente obesogênico. Então, quando a gente vê todas as crenças, todas as coisas que são instaladas na infância, a gente vê muito problema. Já peguei na clínica de tudo, aqui na clínica de tudo que vocês podem imaginar. Desde pais que se separaram, e aí depois que os pais se separaram, lá na infância, a criança passava pouco tempo com o pai e o pai sempre tinha como forma de agradar, de passar um tempo de qualidade, que era pouco, sempre com a comida. Então, tem aquela lembrança da infância, sempre da comida estar relacionada ao afeto, à felicidade. Ou então, crianças até que eram muito proibidas de comer de tudo, começavam a se esconder para comer alguma coisa que gostam, e aí criaram aquela coisa da compulsão alimentar, de comer escondido, porque não pode comer tal coisa, não pode comer tal coisa. Então, eu tento muito ter esse equilíbrio com meu filho, que é dele não comer nada escondido de mim. Às vezes ele vem assim com um pãozinho, sabe? Todo assim. Aí ele vem assim, aí o filho, você tá comendo um pãozinho, né? Aí mamãe, não é saudável, né? Aí eu falei, não, filho, você pode comer, de vez em quando você pode comer o que você quiser, seu picolé, seu chocolate, seu bolo, você pode comer o que você quiser, não precisa esconder da mamãe. Aí é só você comer só um pouquinho, que você pode comer um pouquinho de tudo, só não pode exagerar. E assim a gente vai criando também uma mentalidade de equilíbrio. Mas a gente tem várias histórias de infância que marcam as pessoas em relação ao alimento, tanto a proibição quanto a questão do afeto, de comer escondido, de, por exemplo, ser chamado na escola de algum apelido ruim e aí começar a comer e vomitar. Então, porque na época da escola era chamada de alguma coisa, rolha de poço ou gordinha, aquela coisa do bullying, né? Daquela coisa muito ruim. Então, aquilo marcou a infância da criança, que sempre foi mais gordinha, e começa a virar um adolescente que come e vomita. Então, é muito importante que a gente saiba conversar sobre os comportamentos, avaliar qual era o ambiente que aquela criança vivia, né? Se era um ambiente obesogênico, onde os pais não tinham educação nutricional, não tinham educação de saúde, ofereciam alimentos muito gordurosos, muito palatáveis, muito doce. E aí acabou que isso foi se convertendo num adulto com sobrepeso ou obeso, né? E aí, ele repete muito isso, e o que eu faria um paralelo para o emagrecimento? Não adianta você ir no Baracá, no Muse, no Sorrentino, nos maiores, sei lá, no que eu amo, Luciano Bruno, de nutricionista. Não adianta você ir em grandes profissionais, que eu já recebi aqui vários pacientes que já passaram em grandes profissionais do Brasil, mas que às vezes pegam aquele embalo momentâneo de 2, 3 meses, depois param de fazer e reganham peso. Então, não adianta se você não programar a sua mente, se você não mudar o seu modelo de saúde, se você não reprogramar as suas crenças e tratar lá na raiz, que muitas vezes está em algum acontecimento da infância. Então, você vai engordar. E aí ele conta uma história até que ele vivenciou 3 milagres na vida.
O primeiro milagre foi o nascimento do primeiro filho, o segundo milagre foi o nascimento do segundo filho, e o terceiro milagre foi quando ele parou de brigar com a mulher dele sobre dinheiro, que foi quando ela fez o curso dele e tal, começou a reinstalar novas crenças, deixar aquele modelo financeiro dos pais dela de lado, e eles começaram assim a prosperar financeiramente, os dois guardarem dinheiro, pensarem no futuro e etc. Então eu digo que aqui no consultório eu gosto de viver esse milagre, assim, de ver pessoas que já foram em vários profissionais, vários nutricionistas, médicos, colegas, amigos, e que sempre vão reganhando, e que eu falo assim, ó, se você não quer reganhar seu peso de novo, então mude suas crenças. Então decida que agora, nesse momento, você vai realmente transformar seus hábitos, transformar as suas atitudes e transformar a sua mente. Que é justamente o lema, né, da mentoria e o animal que eu escolhi assim para representar a minha mentoria é a borboleta, porque da feita que ela se transforma, ela não volta mais a ser uma lagarta. Então eu falo na mentoria muito que a gente tem a melhora, a mudança e a transformação. A melhora é como se você tivesse o cocô aqui, ó. Tá vendo o cocô? Vou mostrar pra vocês o cocô aqui, ó. Aí a melhora é passar um perfume no cocô. Passou um perfume no cocô, deu uma melhorada, daqui a pouco vai voltar a feder de novo. A mudança, você pega, é uma mudança geográfica. Você pega o cocô, muda aqui para cá. Mudou. Nossa, fulano mudou, tá mudado, tá magro, não sei o quê. Só que daqui a pouco eu posso mudar de novo, de volta. E a transformação, o que é a transformação? É quando eu pego o cocô e transformo ele em esterco e aí cresce uma árvore. Então, ali aquele cocô se transformou, ele não volta a ser cocô de novo, já virou uma árvore, né? Já virou esterco, já virou uma árvore. Então, a transformação é quando você realmente muda o seu modelo, muda as suas crenças, muda aquelas suas crenças de que fazer dieta é ruim. Cara, fazer dieta não é ruim, instala outra coisa. A minha alimentação é saudável para a minha saúde. Porque se você tem instalado que fazer dieta é ruim, tudo vira um saco, você já acorda com aquela sensação assim, vou ter que fazer aquela dieta de café preto com omelete. Puta merda. Então, se você acorda com o drive de vou me alimentar de uma forma saudável para ter longevidade, para viver 100 anos, para ver meus filhos crescerem, meus netos crescerem, para, enfim, para ficar velhinho com liberdade financeira viajando o mundo. E aí, para isso, você paga um preço, né? Inclusive, na homenagem que o Baracá fez para Marília Mendonça, ele fala justamente que quando ela foi no consultório conversar com ele, ela falou assim: eu vim aqui porque eu quero ter saúde para cuidar do meu filho e cantar, que é o que eu vou fazer até o último dia da minha vida. Cara, eu me arrepiei toda quando eu li, porque é muito sobre isso, assim, ela foi buscar, né, o emagrecimento justamente para ter saúde, né, para ter longevidade, para cuidar do filho com mais disposição, para cantar com disposição, né, para não adoecer e etc. Então, eu até falei que eu ia comentar sobre a música, porque na música ela diz, eu mudei, todo mundo vê que eu mudei, menos você. Então, ela diz que estava mudando por uma pessoa. E isso a gente não deve fazer, a gente não deve mudar por uma pessoa, a gente deve mudar por a gente mesmo. Então, eu não vou malhar, eu não vou lá malhar e ficar toda bonitona só porque eu quero o elogio do meu marido. Não, eu vou lá para mim mesma, para minha saúde, para minha longevidade, para eu cuidar melhor de mim, do meu filho, do meu marido. Óbvio que um elogio sempre é bom, mas a gente deve mudar pela gente, não pelos outros, tá? E aí, gente, ele fala, é muito incrível essa história, porque ele fala assim, como pensam e agem as pessoas ricas. Ele fala uma história para ver como pensa e age as pessoas ricas. Eu vou falar para vocês também como pensa e como age as pessoas de mentalidade magra. Então, ele conta uma história da esposa dele, como que ela era quando ela viu uma bolsa. Então, ela viu uma bolsa linda, maravilhosa ali na vitrine. Ela, nossa, essa bolsa tal, custava tanto, e agora ela está com 30% de desconto, preciso dessa bolsa e tal, e vou comprar. Então, ela era imediatista, estava vendo aquela bolsa caríssima, só porque estava com 30% de desconto, ela não tinha dinheiro, estava devendo no cartão de crédito, mas ela foi lá e comprou a bolsa. E aí, o que é o pensamento? Ela não tinha um pensamento de pessoa
rica ou milionária, que é o pensamento de poupador. Então, o pensamento do milionário, ele é um pensamento de poupador. E aí ela não tinha isso, gastava mesmo devendo no cartão de crédito e tudo. O que é a mente magra? O que é a mente gorda, né? Seria essa mente dela de comprar, do imediatismo. É quando você vê, por exemplo, vai para uma festa e vê aquela mesona cheia de bolo de chocolate, de sorvete, cheia de docinho, salgadinho. E aí você chega lá e a pessoa está com sobrepeso ou está com obesidade, aí ela vê aquela mesa, a pessoa, ai meu Deus, mas eu quero. A pessoa está com sobrepeso, está com obesidade, aí ela vê aquela mesa, ou então aquele bar, né, cheio de bebida, e ela não consegue se controlar, ela vai lá e come, ou ela vai lá e bebe. Então, é a mesma coisa que uma pessoa cheia de dívida no cartão, vê lá aquela bolsa e não consegue não comprar, vai lá e parcela e compra do mesmo jeito. Então, a pessoa que está com sobrepeso ou com obesidade, que chega numa festa ou chega numa confraternização qualquer, ela não consegue segurar a boca, essa é a mente gorda. É a pessoa que não consegue controlar os seus próprios impulsos diante da comida. E essas pessoas, elas precisam de auxílio, muitas vezes, com terapia, para aprender a controlar os seus impulsos. Outras vezes, a gente pode associar medicações que ajudem a controlar o impulso. Mas o que adianta a gente usar uma medicação que ajude a controlar o impulso se a gente não conseguir trabalhar a mente, né? A raiz do problema. Da onde está vindo esse impulso todo? É do modelo de saúde que ela tinha, muitas vezes da infância. Por quê? Porque em casa tinha abundância de comida, ou tipo, faltava comida em casa e quando ia para a festa tinha que não comer o dia inteiro. Vocês já viram gente assim? Não, vocês já viram gente assim? Fala aqui alguém aqui nos comentários do Instagram, se vocês não conhecem a pessoa que fala assim, nossa, sábado é o casamento do ciclano, vou passar o dia inteiro sem comer para aproveitar a boca livre. E a pessoa que não janta antes de ir para uma festa de casamento, por exemplo, porque ela já está pensando que ela vai comer. Isso não é a mente magra. Essa coisa da pessoa que não consegue se controlar, a pessoa que, tipo, não vou jantar em casa porque eu tô indo pro casamento, eu vou comer lá e vou comer de tudo, eu vou comer a coxinha, vou comer os brigadeiros, e vou tomar espumante, e vou comer 2 pratos, e ainda vou comer a sobremesa, E aquelas pessoas que vão na mesa de docinho no casamento, e elas pegam o prato inteiro, né? O prato inteiro pega um doce de cada. 1 doce, 2, 3 doce, 4 doce, 5 doce, e enche assim, chega na mesa, é que eu peguei pra gente. Alguém pediu? Olha, a Laura, quem nunca queira, e como conheço, já fui assim, hein? A Laura, quem nunca e ainda quer levar para casa, gente, me desculpa, podem me convidar para casamentos e festas, porque eu sou a pessoa que pega um brigadeiro, 2 brigadeiros, eu como, mas é um brigadeiro, 2 brigadeiros. Então, quer saber qual é o segredo da mente magra? A gente tem que comer aquilo que é o necessário para o nosso corpo. Assim como, se eu tenho um dinheiro, o que é o segredo da mente milionária? Eu tenho meu dinheiro e eu guardo 10% desse dinheiro para o meu eu do futuro. 10%. O que eu acho que seria o segredo da mente magra? Você ter 10% dos seus dias para comer alguma coisa a mais. Se o ano, olha essa conta que eu fiz. O segredo da mente magra é você guardar 10% só para ser errado. Você ser 90% certinho e guardar 10%. Então, se o ano tem 365 dias, 10% são 36 dias. Divididos em 12 meses, dá 3 dias por mês. Ou seja, a cada 10 dias você fazer uma refeição que você queira alguma coisa livre, assim, sabe? Então, vou para o casamento do meu irmão, dia 20 de novembro, vou ser madrinha. Mas eu vou jantar na minha casa, eu vou comer bem, vou chegar bem satisfeita. Não vou comer nenhuma daquelas coxinhas, não sei o quê, não sei o quê. Vou tomar um drink, com certeza, 2 drinks, não sei quantos drinks. Mas vou fazer um prato de comida e vou comer um brigadeiro, 2 brigadeiros. Isso é a moderação, é o segredo da mente magra. Agora, a mente gorda é a pessoa que não come em casa, né? Chega lá, come todo o prato de coxinha, come todos os drinks que quer, tudo, e bebe de tudo,
e toma refrigerante, e ainda vai para a mesa, e vai com aquele pratão, e enche de doce, pega 2 de cada e diz que é para todo mundo. Não é, só para tua mente gorda. E aí, se esbalda quando é no dia seguinte, está passando mal, né? Enfim, depois ele fala assim... ele tem uma... Olha só isso. Olha, eu vou estar de olho... Mentira, não vou estar de olho em ninguém não, tá, gente? Eu tô aqui fazendo live como médica falando para vocês, mas se eu estiver na festa e alguém quiser fazer isso, eu não tô nem aí não, só vou ficar aqui guardando para minha mente. Detesto, ele fala no livro exatamente essa frase assim, ó, na página 70, para quem comprou o livro, que eu avisei com antecedência, eu sei que algumas pessoas compraram o livro, na página 70, ele fala, eu até marquei com um super marcador aqui, ele fala, detesto ter que te dizer isso, mas ficar rico não é um passeio no bosque. E se alguém disser que é, ou essa pessoa sabe muito mais do que eu, ou não é sincera. A minha experiência diz que enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, especialização, 100% de dedicação, atitude de não desistir jamais e, é claro, a programação mental da pessoa rica. E você precisa também acreditar piamente que pode conquistar a riqueza e que, de fato, a merece. Repito, significado de tudo isso é que se você não tiver verdadeiramente e plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que não obtenha mesmo. Então, se você trocar isso para o emagrecimento, é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então, assim, eu detesto ter que te dizer isso, mas ficar magra não é um passeio no bosque. Tem gente que tem a cara de pau de falar para mim assim, doutora, mas é porque a sua genética é ótima. Não, minha genética não é ótima, ela é péssima, eu tenho teste aqui para esfregar na sua cara, não é. A genética não é boa, é muito foco, é muita dedicação, é muita disciplina, é treino todos os dias, é dizer não todos os dias para aquelas besteiras que aparecem, né? Tanto minha época de centro cirúrgico todos os dias tinha uma festa no centro cirúrgico. Aniversário da fulana, bolo da abelhuda. Na segunda-feira a galera tava pedindo o bolo da abelhuda, gente. Aí, doutora, mas a senhora não vai comer? Não, muito obrigada. Segunda-feira, bolo da abelhuda não dá. Né? E não tô nem um pouco triste por causa disso, porque eu vou sacrificar o prazer do presente pelo meu eu do futuro, que sábado eu estou na praia de biquíni. Entendeu? Então, nos investimentos, a gente sacrifica um pouco, né, dos prazeres do presente, da bolsa que está em promoção, né, do shampoo caro, né, do restaurante super caro. Nos investimentos, a gente sacrifica um pouco do presente, do prazer do presente, pelo nosso eu do futuro, de ter dinheiro guardado. E assim como no nossa saúde, no nosso emagrecimento, a gente muitas vezes tem que sacrificar aquele prazer imediato em nome da nossa saúde do futuro. Então, lembrei isso que eu vou falar. Pega esse Reels aí, produção. Muitas vezes, tanto nos investimentos, a gente sacrifica os prazeres do presente pelo nosso eu do futuro, pela nossa liberdade financeira do futuro, e no emagrecimento a gente sacrifica os prazeres do presente, né, aqueles alimentos saborosos e palatáveis, pela nossa saúde, pela nossa longevidade do futuro. Então, eu ter as minhas taxas de colesterol normal, de glicemia normal, né, pelo nosso TGO, TGP ali normal, pelo nossas dosagens de insulina normais, e a gente não ficar obeso, hipertenso, diabético, com refluxo, com baixa energia, acordando cansado, dormindo cansado, com a libido baixa, né? cheia de complicações, e até numa fase mais avançada da vida, onde a gente precisa mais ainda da saúde, ter que fazer uma hemodiálise, ter que amputar um membro, né? Ter que ir para uma cirurgia cardíaca. Então, muitas vezes, o que a gente tem de consequência aos 50, aos 60, aos 70 anos, o que a gente tem é uma consequência de hábitos plantados lá atrás, aos 20, aos 30, aos 40. Mas sempre é hábito de mudar. Eu te falo pelo meu pai,
que era obeso, de 120 quilos, mega tenso, ele não era hipertenso, ele está uma categoria acima, ele era mega tenso, usava 4 medicações para pressão e não baixava, era diabético, tinha gota, também tomava as estatinas para melhora do colesterol, tomava os fibratos para melhora do triglicerídeo, e acabou com quatro hérnias, né, na coluna por conta da obesidade, 2 na cervical, 2 na lombar e de cadeira de rodas, e tinha tido um câncer no rim. E daí, eu me lembro que o João Paulo, nosso amigo neurocirurgião, ia operar a coluna dele para ele conseguir voltar a andar, porque ele não andava mais. Meu pai ficou de cadeira de rodas e ficou deitado na cama, onde para ele a pior coisa do mundo era ter que pedir para alguém entregar um papagaio para ele fazer xixi, porque ele não conseguia levantar da cama, né? A coluna travada. E ele ficou assim por praticamente um mês, acamado, cadeira de rodas, e ia operar de urgência a coluna. João Paulo falou: olha, Nelson, tu vai ter que operar. E só que mesmo que ele fizesse a cirurgia, olha, a tia Thelma falando aí, é outro homem, mesmo que ele fizesse a cirurgia na coluna para corrigir, ele ia precisar perder peso. Ele ia precisar perder peso. Ele ia precisar fazer a fisioterapia para recuperar, para voltar a andar. Ele ia precisar fazer dieta, ele ia precisar fazer fisioterapia, exercício, ele ia precisar mudar o estilo de vida dele. Ele ia precisar mudar, tomar as suplementações todas. Então, assim, eu falei, pai, tu vai ter 2 caminhos. Assim, e na época a gente estava com uma paciente internada no hospital que tinha feito cirurgia da coluna, tinha dado algumas complicações. Sempre cirurgia, gente, eu sou cirurgiã. Toda e qualquer cirurgia, você pode ter um sangramento, você pode ter uma infecção, você pode ter uma parada cardíaca. Qualquer cirurgia você tem risco. Pode ser um risco baixo? Pode, mas pode existir. E mesmo que o risco seja 1%, então isso aí, esse 1% é estatística. Mas quando esse 1% é o seu pai é 100% para você. Então, não importa se o livro fala que a complicação da cirurgia tal é 0,5%, porque tudo bem, isso é um percentual. Mas se acontecer uma complicação com aquele paciente, ele é único, ele é 100% para a família dele. Então, eu falei, pai, é o seguinte, é tua escolha. Ou você vai operar, mas você vai passar por maus bocados, a recuperação é prolongada, é difícil, demorada, você vai ter que fazer dieta e exercício. Por outro lado, a gente pode tentar que você comece agora o exercício, comece agora a dieta e perca peso e tente desinflamar, sair dessa crise com tratamento clínico e tudo. E ele falou assim, não, minha filha, o que você me falar, eu vou fazer, tudo, ele falou assim mesmo, tudo que você me disser que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E daí ele fez com disciplina, com foco, com determinação, com coragem, com dedicação. Ele se programou mentalmente assim, eu não vou precisar fazer essa cirurgia. Eu vou fazer tudo que a minha filha está dizendo e vou cumprir com foco, com determinação e disciplina. E isso fez a diferença. E muita gente fala assim, nossa, olha, eu já atendi muitos pais de amigos, pais de colegas médicas, porque fala assim, nossa, eu vou mandar teu pai contigo por causa do que tu fez com teu pai e tal. Eu falo, olha, não fui eu que fiz com meu pai. Foi o meu pai que tomou a decisão na cabeça dele de fazer e cumprir. Porque da porta do consultório para fora, eu não posso colocar a colher da comida na tua boca. Da porta do consultório para fora, eu não posso levar o teu pai para ir fazer exercício. Da porta do consultório para fora, eu não posso controlar o quanto ele está tomando de água, se está tomando suplementos, se realmente mudou a alimentação. Da porta do consultório para fora, no final de semana, eu não posso estar controlando o que tu vai comer, o que tu não vai comer, se vai fazer dia do lixo, se tu não vai. Então, o que acontece com, por exemplo, a cirurgia, a diferença entre um tratamento clínico que é dieta, exercício, medicação, e a cirurgia bariátrica, uma das grandes diferenças é essa. Que o tratamento clínico, o paciente vem aqui, alimentação, mudança de alimentação, mudança da atividade, vai fazer atividade física, vai fazer isso, da porta do consultório para fora, eu não sei se vai fazer. Agora, quando você faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, da porta do centro cirúrgico para fora, o paciente é obrigado a fazer ou ele morre. Porque da porta do consultório para fora, se ele comer, vai dar uma fístula, vai abrir a linha de sutura, vai sangrar, vai dar complicação, entendeu?
Se ele comer a mais, mesmo depois de um tempo de cirurgia, se ele comer a mais do que aquilo que é prescrito, ele vai ter dumping, vai passar mal, vai dar suor frio, vai vomitar, vai dar cara branca. Da porta do, assim, operado, se não tomar as medicações, vai dar anemia, se não tomar suplementos, vai dar anemia, vai dar fraqueza. Então, com o procedimento cirúrgico, a gente faz uma intervenção que o paciente vai ser obrigado realmente a se cuidar. E ele realmente não vai conseguir fazer, por exemplo, o dia do lixo, porque se ele tentar fazer, ele vai passar mal, né? Vai se entalar, vai vomitar, vai dar hipotensão, cara branca, sudorese, entendeu? E aí, então, não tem como. Fica aí que eu ainda vou terminar para vocês com as declarações da mente magra, tá? Que são 5. Já são as declarações que eu adaptei para a mente magra. O livro é Os Segredos da Mente Milionária, mas eu super recomendo que vocês leiam, viu? É um clássico. E aí, o que eu gostaria de falar muito para vocês também? Essa coisa da diferença entre opinião, orientação, tá? Então, a gente que é da área da saúde, eu não dou opinião sobre corpo de ninguém em nenhum lugar. Não dou opinião sobre alimentação de ninguém em nenhum lugar. Eu não quero nem... meu lema é vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Se eu não fosse médica e trabalhasse com obesidade há mais de 10 anos, eu não estava no Instagram falando sobre emagrecimento. Pode ter certeza que eu não estaria. Se eu não fosse médica, se eu não fosse cirurgiã geral, aparelho digestivo, bariátrica, né? Na sociedade, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, se há 10 anos eu não escutasse histórias e tratasse pacientes, almas, vidas, que contam as suas histórias para mim do quanto sofreram com obesidade, de acordar e não caber nas suas roupas, né? De não estar com a autoestima baixa, de não ter vontade de transar com o marido, de não conseguir cuidar do filho, de não conseguir se abaixar para amarrar o cadastro, de não conseguir fazer a higiene adequada das suas próprias partes íntimas e etc. Se há mais de 10 anos eu não estivesse lidando com pacientes com obesidade na minha vida, na minha história, eu jamais estaria na rede social falando dia e noite sobre emagrecimento, sobre saúde, porque eu sei o quanto que isso é importante para as pessoas e principalmente para as mulheres que metabolicamente têm muito mais dificuldade para emagrecer do que os homens. Porque eu atendo casais aqui que é muito parecido a estratégia, em 60 dias o cara perdeu 8 quilos e a mulher perdeu 2. Então, tem vários motivos para isso acontecer, que eu já até fiz um podcast sobre isso, porque as mulheres têm tanta dificuldade de emagrecer. E então, não escuta opinião assim de é blogueiro, é sei lá o quê, é amigo, vizinho, ou sei lá. Escuta conselho e orientação de especialista. Ninguém tem nada a ver com a tua vida, né? E muitas pessoas falam que existe gordofobia. Particularmente, eu acho que não existe, né, gordofobia de verdade. A gente ama pessoas, né? Então a gente ama pessoa. É magra, é gorda, sei lá, tanto faz, a gente ama a pessoa. Tipo, eu amo a Maria Mendonça com 10 quilos, com 20 quilos, com 100 quilos, com 200 quilos, eu amo a Maria Mendonça. Eu tô ouvindo aqui a voz dela, eu amo. E nunca, jamais, em tempo algum, vou dar qualquer opinião sobre ela. Eu falei da música, tá? Não falei sobre a Marília Mendonça. Eu falei sobre a música, onde ela disse que onde a música, né, a letra da música diz: estou mudando por você. E o que eu disse para vocês é que vocês não devem mudar por alguém, devem mudar para si próprios. Seja você o exemplo, seja você bem-sucedido, rico, magro, o que você quiser, e seja a luz na vida das outras pessoas. Mas eu acho que na alimentação de alguém, treino de alguém, eu não dou minha opinião. E mesmo quando perguntam, eu falo assim, aí, as pessoas se preocupam mais comigo do que eu com elas. Falam assim, nossa, eu tô comendo tal coisa perto da Carol. Eu falo, gente, olha lá, eu tô fora do meu consultório, eu não tô nem aí porque tu tá comendo. Eu tô fora do meu consultório, eu não tô nem aí se tu tá pegando um prato, uma travessa desse tamanho, entupindo de brigadeiro para ir comer. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí sair tomando, sei lá, 50 doses de gin, não tô nem aí.
fora do meu consultório, eu não estou nem aí para o que a pessoa está vestindo, o que está comendo, o que está bebendo, não estou nem aí. Eu estou fora do meu consultório, eu estou cuidando da minha vida e eu quero que ninguém venha se meter na minha. Agora, quando a pessoa está dessa porta para dentro, eu sou puro ouvidos e sou puro amor para ajudar essa pessoa a ter uma vida mais saudável. Mas o que a gente vê é que as pessoas precisam tanto ter mais saúde, mais qualidade de vida, mais longevidade. E isso sim está relacionado a ter um peso magro. E é uma coisa que ele fala aqui: se você não desejar a riqueza, você nunca a terá. Então, se você não desejar a magreza, você nunca a terá. Vai ficar sempre com sobrepeso. Vai ficar sempre mais gordinha. Porque tem que desejar estar magro. Não adianta só desejar a saúde. Ou você deseja a saúde, da saúde você vai, né, perder o seu peso, vai ficar saudável, e aí você provavelmente, depois desse passo, vai querer a magreza. É como se fosse assim, tu tá endividado. Da dívida, tu sai da dívida e guarda um dinheiro. Daí você guarda um dinheiro, depois você tenta ficar milionário. O milionário, às vezes, quer ficar bilionário. Assim, às vezes, você, pô, tô obeso. Da obesidade, vou querer, pô, só quero a minha saúde. Porque o cara que tá obeso é como se fosse o cara endividado. Tem um cara endividado aqui que só quer sair da dívida. Como é que tu quer que o cara que está endividado pense em ficar bilionário? Pega esse Reels aí, produção. Como que você quer que uma pessoa endividada pense que ele vai um dia ficar bilionário? Não vai. Existe um gap muito grande entre uma pessoa endividada e uma pessoa bilionária. O cara que está endividado, primeiro ele tem que pagar as dívidas. Depois que ele paga as dívidas, ele começa a guardar dinheiro. Depois que ele guarda dinheiro, ele vai ter uma reserva de emergência ali. E aí depois ele vai começar a investir, pegar mais risco, ter mais negócio, pode ficar milionário. Depois que ele fica milionário, é que ele pensa que ele pode ir rumo ao bilhão. Então, quando você tem um paciente obeso, não tem como você pegar um paciente obeso e achar que ele vai ficar trincado. Pega uma mulher obesa, você não pode dizer para ela que ela vai ficar trincada e que vai ser um processo fácil, que vai ser rápido e que vai ser fácil. Não vai. A pessoa que está obesa, o primeiro pensamento que ela tem que ter é que ela tem que deixar de ser obesa, que ela tem que estar dentro de um IMC normal. Depois que ela estiver dentro do IMC normal, e aí a gente vai, por exemplo, buscar uma definição, se ela quiser, mas se ela não quiser também não. É todo mundo que quer ficar bilionário, trincado. Eu acho que o bilionário para mim é igual a pessoa trincada, né? Eu não sou bilionária e também não sou trincada, mas eu estou muito feliz aqui na casa do milionário. Então, vamos por passos. Se você está obesa, pegue a sua mente e aí coloque ela para sair da obesidade. E aí depois você traça um novo plano. Sair da obesidade, estou com IMC normal, traça o plano de, por exemplo, estar num percentual de gordura mais baixo, tá com o corpo mais definido, e aí você que sabe. Mas eu acho que o mais importante é você sair da obesidade, que é uma doença, é 66,8, tem CID, e aí você fica dentro de uma saúde. E depois que você tiver com saúde, você pensa na estética. A estética, ela vem depois da saúde. Mas não é pecado pensar na estética. Não é pecado. Não é pecado você pensar na estética, pensar lá na frente. Um dia eu quero estar magra. Né? Você pode pensar, um dia eu quero estar magra. Mas antes de estar magra, eu tenho que pagar minha conta aqui, minha dívida. Né? Um dia eu quero ser milionária. É isso que ele fala no livro. Né? Um dia eu quero ser milionário. Um dia eu quero ser rica, porque está na mente. Então, a mente precisa decidir ser um milionário. Mas óbvio que tem um primeiro passo, que é sair da dívida. Então, a tua mente, ela pode ter decidido que você vai ser magra. Mas tem o primeiro passo. O primeiro passo é sair da obesidade. Sair da obesidade é como se fosse sair das dívidas, tá bom? E aí, ele fala na página 93, que é o meio do livro, uma coisa que eu coloquei para vocês hoje lá no Instagram. Uma frase que eu coloquei hoje é na página 93, compre esse livro, que ela fala que o que fazer se as pessoas do meu convívio íntimo não estão interessadas no crescimento pessoal e até me criticam porque eu estou? E a resposta é a seguinte: primeiro, não perca tempo tentando mudar pessoas negativas.
Não é sua obrigação. O seu dever é usar o que aprendeu para melhorar a si mesmo e a sua vida. Seja o exemplo, seja bem-sucedido, seja feliz. E quem sabe as pessoas vejam a luz em você e queiram um pouco dela para si próprias. Repito, a energia é contagiosa. A escuridão se dissipa na luz. As pessoas têm que se esforçar para se manter escuras quando a luz é à sua volta. A sua tarefa é apenas ser o melhor que puder. Se lhe perguntarem o seu segredo, conte. E aqui ele escreveu justamente o segredo da mente milionária. Ele fala que ele foi endividado, que, né, foi humilde, o quanto que trabalhou a mente, porque a mente manda aquilo para o nosso coração, para aquele sentimento e para as nossas ações. Então, de nada adianta fazer um monte de curso, ou ir num monte de médico, ou ir num monte de nutricionista, pegar um monte de receita, se você não pega aquele papel e transforma em ação. É transformar em ação, é executar aquele planejamento alimentar. Fazer as marmitas, pesar, congelar, preparar, ir treinar, entendeu? É acordar e ir, é planejar, se organizar, deixar o horário separado. É isso que faz a diferença. É a ação, certo? Então, essa coisa de não perder tempo tentando mudar pessoas negativas, é isso. Então, o que eu faço na minha vida, eu faço na minha vida. Quem quiser a minha opinião, eu digo assim, ó, minha opinião lá no consultório, pode pagar a consulta, telefone da Thaís, 91 99137 8013. Né? A minha opinião custa um pouco caro. Não dou minha opinião sobre a vida de ninguém. Eu dou o quê? Eu dou orientação de médico especialista. Então, fora daqui do consultório, não quero saber o que tu come, o que não come, qual é o peso, qual é o IMC, não quero saber nada. Vá cuidar da sua vida. Esse vá cuidar da sua saúde. Esse aqui é o nosso lema. Um grande beijo para vocês. Comprem o livro e vá cuidar da sua saúde.